certo? Nós vamos estudar 2 conteúdos, mas tia colocou conteúdo fácil para ninguém sentir dificuldade, tá bom? Então a gente precisa correr contra o tempo, porque a gente tem muito que aprender ainda, tá bom? Hoje nós vamos estudar matemática. Em matemática a gente vai aprender um pouquinho, ter uma noção do que é divisão e multiplicação. Porque esses dois tipos de cálculo, eles caminham juntos, tá certo? Um completa o outro, tá bom? Não quer dizer que para eu dividir, eu vou ter que multiplicar. Eu preciso entender sobre multiplicação para saber divisão. E preciso também saber divisão para eu saber multiplicação. Vocês vão entender isso quando o tia começar a explicar a vocês agora o conteúdo, tá bom? Na divisão, eu vou ter que aprender a dividir, a partilhar a quantidade que eu tenho com a quantidade de pessoas, tá certo? Ou com a quantidade de objetos, tá bom? No livro de vocês vão ver um pequeno exemplo sobre o que é divisão. Tem lá mostrando alguns cestos, né? E mostrando a quantidade de cachorrinho que foi colocada em cada cesto. Então, temos 4 cestos lá no livro de vocês. Quando vocês pegarem para fazer a atividade, vocês vão ver. Tem 4 cestos. E dentro de cada cesto foi colocado 2 cachorrinhos. Para eu saber a quantidade de cachorrinhos, eu vou multiplicar 4 vezes 2. 4 vezes 2 vezes é aquele xizinho, aquele sinalzinho que é um x e que vai multiplicar a quantidade que eu tenho. Quando eu tenho 4 vezes 2, eu vou ter 8, porque eu vou ter o 4 duas vezes. Então, 4 mais 4 é igual a 8, tá bom? Então, como é, tia, que divisão tá junto com multiplicação aí, tia? Vocês vão entender agora. Eu multipliquei a quantidade de cachorrinho que tinha em cada cesto pela quantidade de cesto. Tinha 4 cestos, mais 2 cachorrinhos em cada cesto. Então, 2 vezes, que é os 2 cachorrinhos, vezes os 4 cestos, que vai dar 8. E onde é que está a divisão? Se eu tenho 8 cachorrinhos dividido para 4 cestos, eu tenho os cachorrinhos todos fora do cesto, mas eu tenho 4 cestos. Se eu tenho 4 cestos, quantos cachorrinhos vai caber dentro de cada cesto? Então, 8 cachorrinhos dividido para 4 cestos vai dar 2, olha 2 cachorrinhos para cada cesto. Isso daí é divisão. Tia tem aqui algumas cabeças de ursinho. E tia vai dividir com vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre a divisão com tia, tá bom? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cabecinhas de urso. Eu tenho 6 cabecinhas de urso para dividir entre 3 crianças. 3 crianças, cada uma, quantas cabecinhas receberão? Se eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada criança vai receber 2 cabecinhas, olha. Vamos contar de 2 em 2. 1 para uma criança, mais 2 cachorrinhos para outra criança e mais 2 para outra criança. Então, quantas duplas eu tenho? 1, 2, 3. Isso aí é divisão. Eu divido o que eu tenho em quantidades iguais para cada criança. Então, deu 3. Agora, se eu multiplicar 3 vezes
3 vai dar quanto? 3 vezes 3, ou melhor, 2, que é a quantidade de cabecinha, 2 cabecinhas que foi para cada uma das crianças, vezes 3. Então, quando eu fizer 2 vezes 3, eu vou ter 6, porque 2 vezes, o número 3, que vai grudar aqui, que ele gruda. O número 3, 2 vezes, vai ficar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí é multiplicação. E quando eu divido em quantidades iguais ou não, isso é divisão, tá certo? Eu espero que todo mundo tenha entendido o conteúdo de hoje e vamos realizar a atividade com muita habilidade, porque vocês são muito inteligentes, tá certo? Saindo agora da divisão, a gente entra em história, certo? Nós vamos ver o conteúdo de história, a atividade também é pouquinha e o conteúdo é fácil, por isso que tia vai dar 2 conteúdos hoje. No conteúdo de história tem dizendo assim, eu aprendo com meus amigos, eu aprendo na escola e eu aprendo com minha família. Quando a gente nasce, a gente já nasce para aprender as coisas da vida, as coisas do mundo, aprender a sobreviver aqui no mundo. A gente aprende a chorar, a gente aprende a respirar, porque quando a gente estava na barriga da mamãe, a gente respirava de um jeito diferente. E quando a gente sai, a gente chora, porque a gente precisa respirar. Então a gente aprende a respirar, a gente aprende a comer, a gente aprende a brincar, aprende várias brincadeiras diferentes. A gente aprende a tomar banho, a comer, aprende a se cuidar, a cuidar do ambiente à nossa volta. E tudo isso a gente aprende em casa, com a nossa família. E inúmeras outras coisas a gente aprende. A gente também aprende com os nossos amigos, brincadeiras diferentes, aprende a conviver com pessoas diferentes, a entender as pessoas, a brigar e a se reconciliar. Então, tudo isso a gente aprende também em casa e com os nossos amigos. E lá na escola, além de toda essa convivência com as pessoas, a gente também aprende conteúdos como esse que a gente está estudando agora, conteúdos importantes que servirão para a nossa profissão, servirão para a nossa vida em algumas situações. Isso nos servirá, certo? Então, na escola a gente aprende a ler, aprende a escrever, aprende os conteúdos das diversas matérias que a vida e que a escola nos oferece. Então, você está constantemente aprendendo coisas diferentes. Você está aprendendo com a sua família várias coisas diferentes. Você aprende com os seus amigos e você aprende também na sua escola. Então, são 3 ambientes. Com os amigos, eu aprendo na rua, na casa deles. Com a família, eu aprendo em casa, no meu ambiente familiar. E com a escola, eu aprendo lá na escola, com os meus professores e amigos, outras coisas diferentes. Nesses 3 tipos de ambiente, eu aprendo muito, eu cresço e eu consigo desenvolver habilidades e coisas que serão muito importantes para a minha vida futura, certo? Temos também a igreja, é claro, que na igreja a gente também aprende a nossa doutrina, aprende a amar e a respeitar tanto as pessoas quanto a Deus, né? Mas hoje a gente vai ver que nesses 3 ambientes, em casa, com os amigos, ou melhor, com a família, com os amigos e na escola, nós aprendemos muitas coisas diferentes, tá certo? Então, vocês vão dar uma olhadinha direitinho em tudo que tem dizendo nesse conteúdo. Sem preguiça nenhuma hoje, a gente vai assistir essa aula e poder fazer todas as atividades que tia passou para vocês, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar à tia e tia responde, tá bom? Não tenham medo de perguntar à tia no privado ou no grupo, que tia responde a vocês, tá certo? Um beijo.
Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo e abençoado dia.